Esta Então, muito conferência obrigado será a gravada todos agora. os que estão aqui. Muito obrigado, professora Regina, de novo pela confiança, pela parceria aí. E vamos em frente, né? 8h01, já tem bastante gente chegando. Não sei se vamos esperar mais um pouquinho, mas a gente tem bastante inscrito. Talvez esperemos um pouco mais, ou a gente já começa já também. Você que manda na gente, Regina. Então, ó, primeiro agradecer muito, João, para você estar proporcionando, né, a gente ter essas conversas. Eu assisti todas as outras, foram todas muito interessantes. Muito E obrigado. hoje em dia também, nesse momento de reclusão nosso, de isolamento, live, existem tantos que a gente tem que escolher quais, né? Porque É verdade. é uma oportunidade tremenda para a gente ter conhecimento, meu Deus. Mas, antes de tudo, pedir que todo mundo tome muito cuidado, né? Fique em casa, quando puder, fique em casa. Quando sair protegido, né? Isso. E eu acho que toda essa pandemia vai transformar em muito a nossa sociedade, e a temática que a gente está conversando aqui hoje, que é sobre ensino à distância, até estava falando isso com o João antes da gente começar. Eu acho que por um bom tempo, não sei se vai ser persistente, né? Mas por um bom tempo a gente vai fazer uso, né, a curto prazo, de ensino à distância. Então, a temática hoje da conversa é como tornar esse ensino à distância mais interativo, né? Menos conteudista e mais interativo, porque o aprendizado ele vem muito da interação com pessoas, né? Com conhecimento, com conteúdo, com coisas, com experiência, com conversa. O aprendizado ele não vem só da leitura e não vem só do ouvir, né? Ele também vem do conversar sobre, e vem do fazer uso de, botar a mão, né? Então, como que isso é possível dentro do ensino à distância? É um pouco isso que nós vamos conversar, não, João? Perfeitamente, exatamente. E você falou uma coisa muito importante, saber falar e saber ouvir, quer dizer, para você poder falar, ouvir, fazer debates, trocar ideias, você atualmente não necessariamente precisa estar perto fisicamente, a gente sabe que é super gostoso, é muito legal, e ao mesmo tempo tem outra, eu acho que tem outra coisa embutida aí, que é o fato de você precisar ter o retorno do aluno e o aluno né, e o aluno devolver para você, e você, a partir de então, construir o conhecimento com o aluno, usando o seu repertório, o repertório de todo mundo, né, isso faz o conhecimento avançar, eu acredito, e é o tipo de coisa que você consegue reproduzir no EAD, e você, o que não significa, então, que o EAD é sinônimo de um conteúdo pré-gravado, não é verdade? Então, acho que a gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, né? Hoje a gente pensou de ter, assim, uma conversa entre João e eu, e também com vocês participando, com 3 momentos. A gente ia começar com um processo de entrevista, uma conversa de um para muitos, né? E de um entre muitos. Depois, um pouco de conteúdo da nossa parte, ou a gente compartilhar com vocês algumas experiências, e finalizar com um debate, tá? Então, para começar essa entrevista, eu pensei de eu ser a pessoa que modera a entrevista, e quem é o entrevistado é o João, né? E quem vai fazer a entrevista ao João dentro do conteúdo que é a ensino à distância são vocês. Então, essa dinâmica, ela vai ter 3 momentos. Um momento que eu apresento, um momento que o João se apresenta. Enquanto o João se apresenta, gostaria que vocês enviassem as suas perguntas, né, para a gente fazer essa dinâmica da entrevista, para mim em privado. Então, coloca aqui no chat, em privado, para mim a sua pergunta, enquanto nesses poucos momentos que o João está se colocando, se apresentando, vocês vão passando as perguntas para mim, eu vou moderando, avaliando as perguntas e vou criando, então, uma ordem de como essa entrevista de vocês para com o João, tá? Ela ocorre. João, eles vão poder ligar o microfone na hora da entrevista?
Olha, se a gente achar que sim, sim. Tá, ok. Bom, então, nós temos hoje o João Gaspar, né, conosco. Ele vai apresentar a experiência que ele tem em ensino à distância. Eu acho que ele tem isso, porque no TI Lab ele já faz bastante treinamento, fazendo recursos, fazendo treinamento presencial e online à distância. Agora, com essa pandemia, eu vejo que a escola dele conseguiu se adaptar, né, a essa nova forma de ensinar, mesmo que seja o ensino instrumental, um ensino que tem muito hands-on, como é o nosso caso de BIM, aprendendo processos e dentro do contexto de processos, como todo ferramental é aplicado, né? Então, João, você gostaria de se apresentar? Então, enquanto você fala um pouco para nós de como é a sua experiência de ensino à distância, Isso. tá? Aí eu vou por aqui recebendo no chat a pergunta dos que estão aqui conosco hoje participando. Tá legal. Então eu vou fazer uma apresentação breve. Muita gente já conhece o trabalho da escola. A gente, né, o TILab é uma empresa que tem 20 anos, oficialmente assim, em CNPJ está 18 anos, mas desde o começo são 20 anos. Eu dou aula há 22 anos e a escola tem 20 anos. Desde 2016, então são 4 anos, fazendo 4 anos daqui a pouco, desde o meio de 2016, a gente tem oferecido todos os cursos nessa modalidade online, o que a gente chama de ensino à distância ao vivo, online ao vivo. Sempre com turmas misturadas, na verdade, a gente dava até mês passado, né, até 2 meses, na verdade, a gente dava aulas com, sei lá, 3, 4 pessoas dentro da sala de aula em São Paulo e pessoas espalhados pelo país. O Marcelo Rosbach foi um desses alunos, por exemplo, que está por aí, e deve ter outros alunos aí, o Leandro, que dá aula na escola, que está aí no pessoal assistindo também, é um professor nosso e dá aula dessa forma também. Então, eu acredito, eu não tenho a estatística aqui, mas em 2018 a gente fez uma estatística que a gente tinha 25% dos alunos já em 2018 que eram online, e hoje, né, gente, são 100%. Então, a gente tem uma estratégia que é fazer os treinamentos de tudo que a gente fala, tudo é online, e a gente tem uma estratégia que eu acho meio diferente ainda, eu ainda não vi essa estratégia em nenhum lugar, não sei se tem isso no exterior, acho que no exterior tem. No Brasil também tem, mas escolas do meu tamanho, pequenas, eu nunca vi. Que a gente grava todas as aulas e a gente dá as aulas para quem faz o curso. Então, isso é diferente do conteúdo gravado, pré-gravado, né? Então, a gente grava como nós estamos gravando aqui. E o retorno dos alunos tem sido bom, eu acredito, né? Então, a gente consegue atender gente de vários lugares e a gente vem usando algumas técnicas para poder atender, né, as pessoas que não estão presencialmente com a gente. E, então, eu acho que o que a Regina falou é bem verdade. No momento em que aconteceu tudo isso relacionado à expansão desse vírus, etc., a gente, sem querer, a gente teve 3 anos para se preparar, né? Então, essa é uma introdução. Então, aí eu acho que agora a gente tem, caso alguém tenha perguntas, não sei se tem perguntas aí, Regina? Nós já temos 3 perguntas aqui, tá? Legal. O José Marcelo. Uhum. José Marcelo, você quer abrir o seu microfone e fazer a pergunta você mesmo? Boa noite. Oi, oba, boa noite. É uma dúvida que eu sempre tenho. O que acontece? Hoje a gente tem tanta videoaula, cursos à distâncias, mas os livros também continuam sendo lançados. E aí, esses professores que dão essas videoaulas, eles fundamentalizam nos vídeos ou em outras videoaulas? Aí, tipo, qual o papel de você ver a videoaula ou então buscar os livros? Tipo, tem uma diferença, um complementa o outro? A dúvida Cara, seria essa. essa pergunta é muito Obrigado. boa. Você tá falando de onde? José Marcelo, né? Ou é José De Marcelo? Maceió, isso, Legal, Maceió, José. Alagoas. Bacana. Muito obrigado. Eu acho muito curioso isso que você perguntou, porque
um pouco do que a gente faz, né? Você talvez conheça, antes de dar as aulas à distância, a gente escrevia as apostilas lá no final, lá no começo da nossa história, como empresa. As apostilas viraram livros, que esses livros que a gente tem, de SketchUp, livro de Revit, etc., livro do ArchiCAD. Então, a gente publica livros também, né? Então, a gente publica os livros, a gente dá as aulas ao vivo, e tem pessoas que gravam aulas, né? Ou gravam conteúdo online, que o pessoal chama de aula. Eu acho que tem uma diferença, acho que a professora Regina tem mais capacidade, muito mais capacidade de falar do aspecto pedagógico, metodológico sobre isso do que eu. Ela tem mais experiência sobre isso. Mas a minha impressão é assim, não, existe uma diferença entre o repertório da pessoa, o modo como ela pesquisa, para produzir um livro, para produzir uma aula gravada, ou um conteúdo gravado, ou para fazer uma live, ou para fazer uma aula com uma dinâmica ao vivo. Você pode produzir um livro, e esse livro pode ser simplesmente muito ruim. Você pode produzir um conteúdo de videoaula gravada, a partir do que leu em um livro, ou em mais livros, ou em outras videoaulas, ele pode ser um conteúdo muito bom. Eu não gosto muito de videoaulas gravadas, porque eu acho que essa interação que eu tenho com você, que tem essas entrevistas, eu acho que isso enriquece porque eu não sei o que vai vir, eu não sei o que vai aparecer, e vocês vão, né, eu acho que esse retorno é muito rico. E eu acho que não o conteúdo gravado, que o pessoal chama de aula, ele não tem essa, né, o fato de não ter essa ida e vinda, o aluno não é questionado, o aluno não percebe se ele realmente está acertando, o professor não percebe se realmente ele está passando a mensagem. Então, eu não gosto muito dessa questão de gravações pré-feitas, e sim as gravações do que aconteceu como anotação de aula. Tem a Isabela, minha aluna, acabou de entrar aí também. Eu tenho vários alunos que estão entrando aqui que podem também dar a sua opinião e debater sobre, eu acho isso interessantíssimo, né? Então, é isso. Agora, da onde essas pessoas tiram as referências, a gente sempre torce para que elas tirem as referências de bons autores ou de bons pesquisadores, não é? Independente se essas pessoas vão produzir um livro, se elas vão produzir uma aula para dar essa aula presencialmente, ou se elas vão produzir um conteúdo pré-gravado, não é? No meu entender, são partes que né, são conectadas, mas elas não são obrigatoriamente vinculadas, quer dizer, né? Pode ser uma pessoa que não tem nenhum traquejo para online, mas que ela faz um livro muito bom. E pode ser uma pessoa que não tem nenhum traquejo de online e faz um livro muito ruim. Quer dizer, todas as combinações aí são possíveis, elas não são necessariamente condicionantes, né? Ajudei? Eu vou completar a sua resposta, João. Claro. José Marcelo, eu acho que também quando a gente prepara um curso à distância como professor, você tem que estar sempre aberto e saber que existem vários perfis de aprendizado. As pessoas aprendem diferente. Tem uns que, ao ler um conteúdo num livro, se dão melhor com isso, tem outros que seguem melhor tutoriais online. Verdade. Então, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais. Então, a gente sempre tem que estar aberto e também, como professor, ser feliz, né, de compreender que o material que a gente propõe, ele vai ser usado de N formas diferentes pelo aluno e na mesma sala de aula, diferentemente por N alunos, tá? Sempre existe o ensino, a forma como que a gente projeta o ensinar, a gente até pensa uma forma de aprender, mas cada aluno tem a sua forma de aprender. E isso a gente tem que estar aberto e flexível para isso. E saber que aquilo que você projetou pode ser usado de uma forma diferente na hora de aprender pelo aluno, e não é um erro, é uma maravilha isso, na verdade, né? Tem uma outra pergunta aqui, João, vem do Marcos Romano. Marcos, você abrir o microfone e fazer a pergunta para o João?
Oi, João, Então, está me ouvindo? assim, Sim, Marcos, sim, boa noite, tudo bom? Boa noite, professora Regina. Na verdade, vocês deram uma visão aí dessa questão do ensino à distância. O ensino à distância já está aí, né, há algum tempo e tem tido, né, provavelmente bons resultados. Eu, particularmente, nunca fiz o ensino à distância completo, né, regular, Uhum. mas eu acho que agora, como eu já falei, né, a professora Regina falou, a gente tem que escolher qual é a live, qual é a palestra que a gente vai assistir, né, qual é o webinar, porque tem dezenas, 24 horas está sendo muito pouco, porque todo mundo está vendo que é uma forma de alcançar tudo, né? Sim. E eu tenho conversado com muita gente, colegas de trabalho, né? O João já conversei, a professora Regina, a gente não teve oportunidade de conversar recentemente com ela, mas eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, né, na Secretaria de Habitação. E por conta de ser do grupo de risco, estou trabalhando em teletrabalho. E o que está acontecendo, e é uma realidade para muita gente, que a gente está trabalhando muito mais do que presencial. Isso É, tenho me pego aí 10 horas da noite respondendo e-mail, respondendo mensagem, 7 horas da manhã, antes de fazer academia, já estou vendo o celular, enfim. Mas isso é uma realidade. Eu acho que esse formato veio para ficar também. Muita é, gente gostou, muita gente gosta de trabalhar em casa. Eu, há muitos anos, tive uma experiência pequena, não foi muito 100% satisfatório, mas agora eu não estou sentindo falta nenhuma de sair de casa para trabalhar, porque eu boa. estou fazendo muito mais coisas do que fazia. Você não tem o tempo do deslocamento, você não tem Sim. a saída para o almoço, que vai procurar, que entra a fila. Então, a minha pergunta é assim: Hum. é, em função do EAD já existir há mais tempo, e isso Aham. que a gente está vendo agora é uma coisa relativamente recente, se já existe algum trabalho, alguma pesquisa, algum relatório, algum comparativo do rendimento, né, de ensino à distância com os ensinos presenciais. Sim. Porque a professora Regina falou uma coisa muito legal, que tem gente que é mais visual, Aham. tem gente que é mais auditivo. Eu sou, né, a tendência minha é ser muito mais auditivo. Aham. O que a gente está conversando aqui e todas as lives, as webinars que eu fiz, se fosse para pegar um livro, certamente eu não teria tido o mesmo aproveitamento no mesmo tempo. Olha só. Então, a minha pergunta é essa, porque isso pode ser um referencial para dizer, bom, então a partir de agora, eu não preciso mais ir para o escritório. Só que na área que a gente está falando, de Uhum. BIM, de Revit, de CAD, eu acho que é um pouco diferente. Então, vocês que têm essa experiência, eu queria saber, Uhum. eu posso substituir 100% Então, os cursos presenciais de técnicas, de BIM, de softwares, de projetos, ou ainda tem alguma ressalva? Essa é a pô, minha pergunta. tá, na verdade, tem duas perguntas aí, né, Marcos? Obrigado pelas perguntas. Tem uma pergunta se existem estudos que podem fazer a comparação de desempenho, rendimento dos alunos, não é? A respeito, né, dessas diferenças de EAD versus o ensino presencial tradicional. Tem sim. Eu não tenho aqui agora, mas eu posso procurar, eu já estudei isso, já li sobre isso. Estudos brasileiros eu não sei de cabeça, mas eu sei que eu já li pelo menos uns 8 ou 9 artigos estrangeiros em diversas áreas, não na construção civil, não me lembro, a professora Regina, pode ser que ela conheça, eu já vi em outras áreas, e as diferenças, em diversas épocas, de 2008, 2012, 2015, 2003, de pesquisadores fazendo grupos de estudo e medições e tal, em entrevistas com alunos e professores, e avaliações das notas aplicadas aos alunos e tal. E na maior parte desses estudos, para não falar todos os que eu li, em todos que eu li, se não falar todos, né, mas se não me engano, são todos os que eu li, o que não são todos do universo, mas todos os estudos que eu li indicam que o desempenho do aprendizado dos alunos é similar
presencial, do modo presencial ou no modo EAD. Isso é o que eu li. Posso ter lido as pesquisas erradas, mas o que eu li é que não há muita, realmente, como você falou, não há muita perda de desempenho. A professora Regina está certa, tem gente que prefere ler, tem gente que prefere escutar, tem gente que prefere ver. Eu sou um cara mais de ler, aprendo com debates e aprendo lendo. Se me der uma videoaula, eu perco foco. Se me der um livro, eu vou ler. Mas se me der um debate live, eu vou parar de ler e vou ver a live. Então, cada um tem a sua dinâmica, né? E a respeito do se é possível aprender a usar programas e os processos colaborativos em BIM, você vai ver durante a apresentação de hoje uns casos. Acho que você vai ficar feliz, porque dá para fazer e isso não tem problema algum, né? A professora quer complementar também? Não, tá ótimo. Eu vou passar para mais uma pergunta, então. Espero que o Marcos Ok, obrigado aí, pessoal. Nada. Não, foi muito bom. Eu acho que, só, desculpe, mais uma coisinha. Eu acho que o importante é isso. Como este é um panorama diferente, eu acho que a gente pode ter as duas coisas. Vamos continuar tendo as aulas presenciais e vamos ter isso aqui. Aí você vai ter opção, né? A gente está vendo aí nas escolas, né, de ensino primário, secundário, seja lá o que for, que tem muitos professores que não sabem dar aula à distância, não sabem dar aula por videoconferência. Então, é uma nova atividade que eu sou totalmente favorável. Vocês aí, como professores, podem ter aí um depoimento de que isso aí veio para ficar. O Ivo Mainardi já deu um depoimento aqui que ele teve uma aula com 85 alunos e foi ótima. Sim, sabe? funciona. Eu acho que, independente do ter, a minha pergunta de ter o trabalho ou a pesquisa era para ter um respaldo, porque de repente a gente está indo para um caminho que os dados estão mostrando que não é o melhor. Mas eu acho que é importante essa não é por aí. É uma boa, eu preciso reunir, e é importante sim. Eu acho que vale a pena, mas de qualquer forma, sou totalmente favorável a que a gente invista nisso e vocês, professores, cada vez se especializem mais e a gente consiga cada vez absorver mais. Obrigado aí pela resposta. Valeu, muito obrigado. E nós temos mais duas perguntas, então a pergunta da Natália Barros chegou primeiro, mas eu acho que eu vou inverter a ordem. A pergunta dela vai ser mais interessante ser por último. E agora, então, uma terceira pergunta, que é do Ivo. Ivo, gostaria de abrir o microfone para fazer? Claro, peraí. Tá chegando aí o áudio? Abre a câmera também, Ivo. Como é que tá, meu? Tá bem? Tô tentando abrir a câmera aqui, não tá. Peraí, é que não tô, é que eu tô numa outra esperando o Thiago entrar, que a gente vai fazer uma reunião aqui. Tava ligado a câmera lá, desculpa. Tudo bem. Agora vai ligar aqui. Bom, agora tá aqui. Muito bem. Olá, gente. Tudo bem? Boa noite. Saudades de vocês, viu? Tudo bom? Bom, como eu comentei ali, o assunto é ótimo, né? A gente tem tomado, vou soltar aqui alguns assuntos, eu gostaria da opinião de vocês, né? Uma coisa é AD, outra coisa é aula remota, né? E eu estou vendo que tem uma diferença muito grande. O EAD ele tem uma metodologia específica, né? Ele tem aquela questão do fórum, ele tem aquela questão de agendamento de algumas reuniões em grupo, não tem aquela necessidade de estar presente na aula, etc. E aí você tem a aula remota, que pelo menos é o nome que eu tenho visto que está sendo utilizado, que é o mesmo sistema de aula presencial, só que online, né? Onde está todo mundo presente naquele momento, onde a matéria é dada praticamente ali naquela aula online, etc. Bom, eu passei por uma experiência de 85 alunos, e aí o que eu comentei com eles, que eu deixei claro no começo, tem, como a professora também comentou, né? Você tem várias formas e vários alunos que têm capacidades diferentes e têm costumes diferentes. Isso. Mas uma coisa que eu percebi um engajamento maior nessa aula online, né? Parece que, como não tem alguém do lado para ajudar, essa pergunta direto para o professor, etc., ela acontece mais, ela fica mais... as pessoas ficam mais à vontade para poder se envolver mais. Além disso, a tela próximo facilita também a visualização, facilita o entendimento do que está acontecendo. Claro que isso sempre baseado nas ferramentas, né? Então, assim, eu gostaria assim, de botar esse assunto um pouco na roda das modalidades que existem dessas aulas online, porque nem tudo é AD,
né? Eu acho que o ensino à distância, ele é um ensino completamente à distância, que tem uma metodologia, uma formatação específica. O que está acontecendo agora, que eu tenho visto muito, é essa aula remota, que é a aula online, né? Tanto na pós-graduação, quanto lá na graduação, tem sido metodologias diferentes. Eu queria deixar essa pergunta, e aproveitando a pergunta anterior, sobre o curso versus os vídeos, né? Por exemplo, lá, aí eu estou trazendo para dentro da empresa, né? Lá dentro do metrô, a gente tem traçado 2 caminhos. Tem traçado um caminho de EAD, que é uma formação linear, né? Que aí a gente quer que ele tenha essa formação linear, que ele vai do ponto A ao ponto B, a gente forma. A outra é os vídeos em forma de consulta, né? Que isso, por exemplo, na questão de ensino de ferramenta, né? Do ferramental, isso tem ajudado muito. Eu tenho deixado os vídeos lá de consulta, eu mesmo fazendo os vídeos, deixo de consulta para os profissionais lá do metrô, e eles têm utilizado isso muito, muito, principalmente na hora do aperto, quando eles se sentem meio perdidos, eles vão lá e fazem essa consulta. Então, assim, eu estou comentando sobre assim, os formatos que existem, o que é bom, o que é ruim, onde se adapta, onde não se adapta. Né? E os propósitos também, né? Então, tem várias questões, eu acho, que são importantes aí. Não existe, eu acho que não tem oposição, nada disso é oposto. A questão do EAD, tudo é o ensino à distância, porque até não estamos juntos, né? Parece até um cara de Portugal falando, né? Mas a verdade é essa. O que acontece, se você observar do ponto de vista histórico-tecnológico, é natural que o ensino à distância começasse por fóruns e chats, e envio de documentos, e prazos com gates, para você ter um professor respondendo, porque, afinal de contas, a internet era uma desgraça, e em vários lugares do país e do mundo ainda é. Né? Então, você tinha uma barreira tecnológica muito forte. Então, o ensino à distância antigo, né, o que eu costumo dizer, o das antigas, é esse. É uma plataforma onde você tem baixa interação, porque você tem baixa capacidade de interação como temos hoje. O que eu acho é que as aulas que acontecem online, como hoje acontecem, elas não substituem a possibilidade de você deixar um fórum disponível, a possibilidade de você exigir datas para entrega de documentos, como a gente vai mostrar mais à frente alguns trabalhos e tal. Eu acho que é uma coisa que essas possibilidades vão convergir, né? Eu conheço casos de instituições, por exemplo, que tem monitoramento onde todos os alunos precisam ligar a câmera e a presença é medida pelo quanto o aluno está olhando para a tela. Então, tipo, é uma coisa até muito paranoica, se você for pensar. Mas o que não exclui o fato de ter o fórum, de ter o chat, de ter conteúdos pré-gravados. No caso do conteúdo pré-gravado, você falou muito bem, é um conteúdo material, né? operacional. Se compara um livro, é um material. Né? Isso, é um material de consulta. Um livro. Que o cara poderia encontrar em um livro técnico, não em um livro, né, um livro de filosofia, né, ou não em um livro que fosse debater o que estamos debatendo. Mas sim, né, como clicar lá um guia do Revit, do SketchUp, um guia de alguma coisa, claro que sim. Então, para cada propósito, você vai ter mais benefício de uma tecnologia ou de outra, e eu acho que o instrutor, o coordenador, a pessoa que vai fazer essa estrutura né, para poder prover o conhecimento, ele tem essas coisas à mão, né? Então, algumas coisas ele vai fazer, isso é mais conveniente que eu grave, isso é mais conveniente que eu não grave, porque ninguém vai entender nada. Imagina a gente falar sobre isso tudo em uma pré-gravação, e a pessoa fala assim, nossa, mas eu queria tanto perguntar isso para a professora Regina, e não consegue, a Regina não vai responder naquela hora, não adianta dar pausa e ficar esperando, que ela não vai mexer. Né? Então, nesse debate, né, onde você fala, então, quer dizer, dependendo do propósito, você não tem como, você não tem como usar uma determinada tecnologia, não é? E dependendo da baixa tecnologia disponível em determinados locais ainda, não adianta você pensar num EAD
sofisticado como esse, que parece super simples, mas não é. Todo mundo tem que ter uma banda larga, todo mundo tem que ter uma câmera boa, não é? Então, a gente precisa sim, ainda mais nesse país da gente, a gente precisa sim pensar em quem, por exemplo, quer fazer arquitetura, quer fazer engenharia, e não tem como ter 100 mega de fibra para chegar em casa, né? Enfim, essa é talvez seja estou até estendendo aqui uma discussão que é perto, mas não é essa, né? Professora, quer completar também? Não, achei que sua resposta foi bem legal, eu concordo com o que você falou, e eu acho que aos poucos, Ivo, a gente vai se acostumando com as terminologias e chegando numa compreensão unificada, assim, com todo mundo compreende os termos todos igualmente, entende do que está falando de e o que está fazendo uso de, né? Mas eu concordo com o João quando ele falou que tudo até isso que nós estamos fazendo é um formato de ensino à distância, né? Agora, a última pergunta é da Natália. Natália, você quer fazer a pergunta? Oi, boa noite, professora Regina. Boa noite, professor João. As aulas virtuais, elas tendem a ser muito expositivas, né? E eu queria saber como tornar as aulas virtuais mais dinâmicas, de modo a estimular a participação dos alunos. Olha, Natália, então, muito boa noite, né? Nós sabemos muito bem quem é a Natália, que está aqui, não está. Eu liguei todas as câmeras para ver se a Natália está ligando a câmera, mas não está. Então, eu estou falando um momento. Só para o pessoal identificar. Então, é uma boa pergunta, não é? Eu acho que... então, boa noite, Natália. Muito obrigado, né? Que bom que estão todos aí bem também. E eu acho que vai muito do modo como o professor do modo como o professor tem o seu próprio repertório pedagógico construído, porque eu acho que se o professor ele tem essas técnicas, como nós vamos ver já, se o professor ele conhece algumas técnicas para poder interagir com os alunos presencialmente, a tendência dele é reproduzir essas técnicas no mundo digital. Eu acho que não tem muito a relação. Acho que o mundo digital não é um empecilho quando existe esse domínio dos modos de fazer a interação entre o grupo. Eu me lembro quando a gente fez, eu acho que não sei se você fez, mas quando eu fiz a disciplina de BIM com a professora Regina no mestrado, em 2017, 17, em 2017, que quase cada aula tinha um modo, a professora fazia um modo de trabalhar, então tinha os debates e tinha os grupos, aí na outra tinha um Pecha-Kucha, aí na outra tinha, então cada um lia um pedaço, então você percebia que, e aquilo foi um aprendizado muito legal para mim, além da própria disciplina, porque eu sempre estou prestando atenção nessas coisas, nas técnicas pedagógicas e tal. Então, quando o professor tem um bom repertório, ele vai reproduzir o repertório no mundo à distância, no mundo digital. Se o professor ele tem um repertório que é baseado em eu falo e você fica 50 minutos escutando, ou 40, ou 1 hora, ele vai fazer isso no mundo digital, né? Então, eu não acredito que isso pode ser atribuído ao universo digital, não. Errei? Não sei. O que você acha, professora? Eu achei que tá certo. Exatamente isso que você falou, repertório. E eu deixei essa pergunta da Natália por último, para esse momento da nossa conversa hoje, porque ela é o gatilho certinho para o que vem depois. Muito bem. E a gente tem umas questões aqui, não sei se para o chat, mas depois do chat a gente vai... Obrigada a vocês. A gente vê do chat depois. Agora a professora Regina vai falar sobre esse gatilho, quando ela... Eu vou falar sobre de como tornar esse ensino à distância dinâmico, exatamente. Isso. Né? Mas, João, agora você precisa me dar... Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Colocar você como apresentador. Acho que eu já coloquei, vamos ver. Tá. Já chegou aí? Chegou. Bom, então agora nós vamos sair um pouco desse modo de conversa
e nós vamos começar aqui no modo de conteúdo, tá? Eu vou apresentar para vocês, não sei como é que eu faço aqui. Pronto. Eu não vou botar esse PowerPoint no modo apresentação, tá? Porque eu quero, às vezes, dar um zoom nele. Mas eu vou falar para vocês de um doutorado, na verdade é o primeiro doutorado que eu defendi, do Altímio Batista Guimarães Filho, e olha que título maravilhoso, Dinâmicas de Colaboração, né, para Ambiente de Educação à Distância, exatamente a pergunta que a Natália fez. Então, como aumentar esse repertório, como ter ideias para tornar esse ensino à distância rico em interação. Perfeito. Uma parte do doutorado do Altímio foi falar sobre técnicas de interação. Nós pegamos um livro de dinâmica de grupo, um livro antigo de dinâmica de grupo. Pegamos cada dinâmica e colocamos ela no contexto do ensino à distância. Então, cada dinâmica, por exemplo, aqui, a entrevista. Entrevista, ela é uma dinâmica de grupo, tá? Então, a gente pegou ela e criou... Deixa eu ver como é que eu faço o zoom aqui. É para eu ver. Acho que aquela no canto direito de baixo tem um slider. Como é que eu diminuo isso aqui? Ah, tá. Ok. Tá? Então, olha só que lindo. Para cada uma a gente fez um mapa de processo, tá? Em que existia a sequência de atividade e para cada atividade a gente dizia qual era a ferramenta de ensino à distância que teria que ser usado e qual era o resultado ou insumo. Então, nós aqui, no início nosso diálogo, nós praticamos com vocês a dinâmica de entrevista. Por quê? O professor agenda uma entrevista com um especialista. Então, João agendou comigo, eu agendei com o João e marquei e divulgamos horário e hora com todos vocês, né? Então, precisa da definição de um especialista, precisa aqui de uma ferramenta de definição de atividade dentro do ambiente de ensino à distância. Depois, quando chega a hora da entrevista, a entrevista inicia com a apresentação do especialista pelo professor e depois o próprio especialista se apresentando, né? Então, vou precisar de uma ferramenta de videoconferência. Vocês estão enxergando direitinho esse slide? Então, João. Por mim, tá. Estou vendo perfeitamente. Tá. Depois, eu preciso, então, de uma ferramenta de marcar a atividade, uma ferramenta de videoconferência como essa aqui, uma GoToMeeting, uma... dá mais exemplos para mim, João. O Hangouts, o Skype. Hangout, o Meeting do Google, né? E aí, então, começa a dinâmica de entrevista. Bom, no caso de entrevista, quando as pessoas sabem que elas estão indo para uma entrevista, elas estudam essa pessoa, elas estudam o que essa pessoa sabe e elas se preparam para a entrevista com perguntas. Então, foi o que nós fizemos naquele momentinho. Enquanto o João se preparava, eu pedi para que cada um de vocês pensassem em perguntas e vieram 3, tá? E aí, então, essas perguntas dos alunos são feitas, então existe um ciclo aqui de pergunta, responde, e existe um fechamento, que eu esqueci de fazer. Tá? Mas, por exemplo, o fechamento da entrevista que nós fizemos com o João, ele mostrou um pouco de como ele faz EAD com treinamentos online ao vivo, e aí ele foi questionado sobre eficiência, modos de eficiência entre presencial e à distância. Na opinião do João, a eficiência de aprendizado, mesmo à distância, é igual. Houve também um testemunho nesse sentido do Ivo, que também teve essa percepção quando ele mesmo foi um professor de ensino à distância, né? Então, e houve também perguntas que
estavam exatamente em tônica com o que nós íamos continuar, que foi a última pergunta da Natália. Então, assim, essa ferramenta de entrevista pode ser usada numa disciplina, onde o professor quer chamar alguém especialista na temática, convida para vir não dar uma palestra, convida para ser entrevistado, né? E aí, então, ele mostra conteúdo dessa pessoa para os alunos leem sobre ela, leem artigos que ela publicou, leem trabalhos que ela já divulgou, e aí, então, dentro do conteúdo, da temática da aula, existe uma situação de aprendizado que vem da transferência, né, desse especialista para os alunos e da curiosidade dos alunos para com esse especialista, tá? Uma outra dinâmica pode ser o aprendizado baseado em problema, tá? O aprendizado baseado em problema, como que ele se dá, como ele pode se dar? Então, que repertório é esse que o professor deve conhecer, né? Bom, então, se eu quero fazer um aprendizado baseado em problema, eu, como professor, vou lá e divido a turma em grupos, né? Por exemplo, eu divido a turma em 3, 4 grupos. Para cada grupo, eu dou um problema. Por exemplo, numa disciplina de BIM, eu posso identificar que usos de BIM são desconhecidos dos meus alunos. Então, eu dou um uso de BIM diferente para cada aluno aprender sobre. Porque aquele uso de BIM é um problema para ele, ele não é desconhecido dele. Ou eu posso querer que as pessoas discutam ou entendam a fundo as barreiras de implementação do BIM. Então, para um grupo eu falo sobre a barreira do treinamento, para outro grupo eu peço para ele estudar a barreira cultural, para outro grupo eu peço para ele olhar, avaliar a barreira financeira, para outro grupo eu falo sobre a transição de processos. Então, eu divido a minha turma em grupos e dou para cada grupo uma temática, um problema a ser definido. Então, eu preciso de um momento de comunicação síncrona, eu preciso de uma ferramenta de definição de atividades e notificação. E aí, eu preparo conteúdos, deixo coisas preparadas para eles lerem, para eles terem um ponto de partida para entender aquele problema, aquela temática. Cada aluno deve estudar individualmente o problema. Então, primeiro peço para eles sozinhos fazerem uma compreensão individualizada do problema, para não ir zerado para o grupo, né? Aí, em grupo, nos N grupos que eu fiz, né? Os alunos discutem, analisam, consultam literatura, formulam hipóteses. Eu acho que a solução para esse problema é isso. Eu acho que se desenvolve esse uso de BIM dessa forma, né? Então, ele põe um monte de hipóteses, né? E ele, então, para fazer isso, ele vai precisar, de novo, de ferramentas de comunicação síncrona, como chats, assíncrona, como fóruns, né? E edição colaborativa, por exemplo, um Google Docs, um Google Presentation, um Google Planilha, alguma coisa que remotamente todo mundo possa construir um conteúdo juntos. E disso sai uma solução parcial para aquele problema, né? E eles podem ficar nesse ciclo, discutindo entre eles se eles acham que o problema está resolvido ou não, e ficam nesse ciclo um determinado tempo. Aí, cada grupo vai lá e publica o seu trabalho, né? Ele pode fazer um PowerPoint dinâmico, ele pode gravar um vídeo, ou ele simplesmente pode deixar lá a planilha ou o documento dele online. Então, vou precisar de um repositório, né? E eu posso terminar essa atividade, tá? Pedindo para que os outros grupos façam leitura, que cada grupo faça leitura do trabalho dos grupos que ele não participou, né? E faça comentários. Gostei, não gostei, achei que não foi a fundo, nunca imaginava que esse problema poderia ser solucionado assim. Então, você pode fazer um aprendizado baseado em problema
pode tornar sua sala de aula um pouco mais dinâmica, mas isso vai requerer que você prepare, pense bastante essa atividade e tenha um conjunto de ferramentas de EAD diversificado aqui, né? Agora, eu queria perguntar para vocês, deixa eu ver agora como é que eu faço isso. Eu queria, deixa eu ver a lista dos presentes. Nós temos 28 presentes, tá? Então, eu vou pedir o seguinte, ó. Eu quero que vocês, em dupla, conversem sobre isso que eu acabei de falar. Aprendizado baseado em problema realizado por meio de ensino à distância. Você entendeu? Você concorda? Você tem uma pergunta? Eu queria que vocês, em pares, conversassem no chat, em privado, rapidamente um com o outro, por uma questão de 5 minutos. Isso, eu vou professora, votar. vou sugerir aqui que o pessoal pegue por ordem alfabética, né? Tipo, a Alana com a Ana, Carolina, a Ana Quiregatti com a Ana Paula. Eu vou falar agora os grupos, tá? Tá. Ó, o Alan, tá? Vai trocar mensagem com a Ana Carolina, ok? Vai mandar uma pergunta em privado para ela. A Ana Chieregatti, me desculpa se eu errei. A Ana vai conversar com a Ana Paula. O Antônio Farias vai conversar com o Cervantes, tá? A Clarissa Biotto, oi Clarissa, um prazer ter você aqui com a gente. A Clarissa vai conversar com a Ellen. O Genivaldo vai conversar com o Henrique. Se você estivesse numa sala de aula presencial, eu ia falar para vocês olharem para a pessoa que estava do seu lado, mas aqui no chat nós vamos fazer assim. O José Marcelo vai conversar com a Kelma. Isso. Lanine vai conversar com Leandro. Marcelo Rosbeck, oi Marcelo, vai conversar com o Marcos, tá? Natália, que está na web, é a mesma Natália que... Não, acho que é outra Natália. Outra Natália? Acho que só tem eu de Natália. É? Então, a Natália vai conversar com o Renato Neves. O Sávio, oi, prazer ter você aqui com a gente. Olá. O Sávio vai conversar com a Verônica. E o Vitor vai conversar rapidamente com o Wilton. A Verônica Mande acabou agora perguntas em privado. Converse perguntas em privado com esse par que eu determinei aqui agora e pergunte, entendeu? Concordo, não concordo? Gostaria de fazer tal pergunta para a Regina sobre isso que ela acabou de apresentar. Tá? Vamos ver. Vou dar um tempinho. De quanto tempo, João? Acho que uns 3 2 minutos. O Sávio ficou sozinho, né, Sávio? Mas aí você entra num trio Sávio aí. Tá sozinho? Não. A Verônica saiu bem, deu uma saída ali. Tá. Sávio pode fazer pergunta para nós. Sávio faz pergunta para você, João. Sávio fica com o João. Ele pergunta aqui no privado para não inundar o chat. Vou marcar aqui agora no meu relógio 3 minutos, tá? Tá, legal. Pronto, o pessoal já estava até aqui fazendo perguntas entre si, né? No chat aqui, estava o Genivaldo falando, o Cervantes, o Marcelo. Então, o pessoal já estava fazendo debate, né? E então, agora, é legal você ter essa interação, né, professora? Você faz a pergunta no privado, no chat você tem aqui embaixo enviar para,
você tem o nome das pessoas, e aí você escolhe a pessoa para quem você vai fazer. Você clicar na palavra todos, sobe um menu com o nome de todos presentes. Exatamente. Então, é bacana, porque tem a ver com a pergunta da Natália, né, professora, são as técnicas, não é? E essa parte onde você espera, como professor, você espera o pessoal discutir, às vezes dá uma certa, né? Você fala assim, meu Deus, será que o pessoal está fazendo isso? Mas o pessoal está discutindo, né? Então, eu acho isso muito curioso. Não é? Ah lá, tá vendo? O Sávio mandou aqui a pergunta, sim, sabe? Sou eu. A única coisa que, assim, nesse momento, a sala presencial, ela teria um certo cochicho baixinho, né? Você ia ver as pessoas uma olhando para a outra, você ia ver as pessoas reagindo ao seu comando. Aqui à distância, eu não vejo essa reação a esse comando, por causa dessa ferramenta que nós estamos usando aqui, né? Mas é interessante isso. Eu, como professora, nesse momento, fico um pouco no escuro, mas assim, diferente da sala de aula. Talvez uma ferramenta mais apropriada, que eu conseguisse ver as perguntas rolando em paralelo, né? Sim, aí depende muito da ferramenta tecnológica mesmo, né? Então, exatamente. O Sábio está fazendo perguntas boas aqui. Eu vou deixar para a professora responder aqui depois também, que ele perguntou o que eu acho aqui e tal. E eu vou deixar para ela responder, ou eu posso responder digitando ali. Mas eu acho que é legal depois chamar a atenção para esse tipo de... Para essa questão, né, professora, de deixar ter um respiro na dinâmica, não é? Porque senão fica muito essa questão de que o professor fica falando e as pessoas não têm tempo de pensar, né? E eu acho que dá um efeito também similar ao da aula presencial, porque muitas pessoas elas talvez não queiram muito ficar se expondo, falando, e eu acredito que nesse momento você chama a responsabilidade para o aluno poder se apresentar também, né, professora? Agora acabou, então, os 3 minutos. Tendo acabado os 3 minutos e vocês, então, conversarem entre si, comece, então, a colocar essas perguntas que vocês fizeram, que vocês acham interessante, aqui no chat como geral, no chat para todos. Isso. Para eu conseguir agora perceber a enxurrada depois do cochicho, né? A enxurrada de dúvidas ou de impressões. Seria a mesma coisa que eu tivesse, então, as mãos levantando e as pessoas começando a se colocar. Isso, o Sávio pode fazer aquela pergunta que ele fez em privado para mim, para perguntar, porque supostamente eu teria debatido sobre o que eu acho que é o que o Sávio perguntou, o que eu acho que é, o que eu acho que não é, e aí a gente teria uma conclusão para poder perguntar para a professora, né? Vamos ver se temos perguntas aí das duplas, né? Olha lá, o Sávio colocou. Primeiro aqui, o Sávio falou assim, qual é a diferença entre termos síncrono e assíncrono? O síncrono é o que nós estamos fazendo agora, certo? Está todo mundo presente e você me faz uma pergunta no chat ou por voz e eu respondo ela imediatamente. Nós dois estamos remotamente no mesmo horário juntos. O assíncrono é quando eu tenho, por exemplo, uma comunicação assíncrona, eu tenho um fórum, o e-mail também é uma comunicação assíncrona, tá? É uma forma de se comunicar, onde você deixa a sua mensagem parada em algum lugar. O WhatsApp é uma comunicação assíncrona, né? Você deixa a sua mensagem lá parada e ela pode ser lida a qualquer momento. O Marcelo está dizendo aqui, ministrei uma aula esse final de semana e o Zoom despencou no mundo inteiro. Algumas observações. O professor precisa muito de um plano B, previamente acordado com os alunos, síncrono para assíncrono. Isso é verdade. Isso é verdade. Né?
Tanto na plataforma tecnológica como o Zoom, como na questão da infraestrutura mesmo, né? Ter, se possível, duas fibras chegando no lugar. É sempre bom ter um backup. É verdade. 2 canais de comunicação, né? Paralelos, né? Isso é muito importante, né? Vamos ver se tem mais interações com a gente, né, professora? O pessoal ainda está se perguntando o que perguntar, né? Mas, assim, sobre essa dinâmica do aprendizado por problema, né? É uma forma que a gente tem de implementar, passar conteúdo para as pessoas, né? Não necessariamente, a gente tem muito que acreditar que as pessoas são capazes de aprender sozinhas. Não necessariamente ela tem que aprender através da sua fala, através da aula que você preparou. Muitas vezes a gente pode preparar uma dinâmica e fazer com que elas cheguem no conteúdo sozinhas, que elas cheguem, que elas construam um aprendizado entre elas, tá? Essa dinâmica mostrada aqui, tá? É um pouco sobre isso, né? Como não chegou nenhuma outra pergunta, eu vou então dar continuidade. Chegou. Vitor. Vamos lá. Aqui, ó. Nas minhas aulas, eu utilizo os dois. Síncrono e assíncrono funciona mais porque o aluno consegue rever o assunto ou já chegar com o assunto visto. Com certeza. Verdade. Larissa, eu vou ensinar uma técnica de planejamento que costumo fazer exercícios e passo de grupo em grupo para ver o progresso. Estou apreensiva quando chegar a hora de rodar essa atividade, pois preciso assistir os alunos no desenho de ferramenta. O que vocês sugerem? É verdade. O ensino ela quer ver o pessoal fazendo a ferramenta, construindo, né, executando a ferramenta computacional, né? O ensino instrumental, onde você quer trazer um modelo de sala de aula, que você chega atrás da pessoa que está presa numa situação ali na ferramenta, e você vai pegar no mouse dela e você vai tentar tirar ela da situação, esse é uma situação difícil, né? Só se você remotamente tiver controle da tela dela, ela compartilhar a tela dela com você e você, um a um, né, ajudar a pessoa. Como você faz, João? Não, aqui a Clarice falou, pintando uma linha de balanço. Também pode ser, você também pode pintar uma tela do outro aluno, tem ferramentas para isso. Você pode, até aqui, acho que nessa aqui dá para fazer uma coisa dessa, se duvidar, é que eu não estou com isso ligado aqui, mas existe uma possibilidade do GoToMeeting, por exemplo, que eu, por exemplo, posso pegar um pincel e eu pinto a tela da Regina na frente dos alunos. Eu marco, é que eu não comprei essa funcionalidade dessa ferramenta aqui, tá? Mas é possível eu faço um marca-texto na tela da Regina, a Regina faz um marca-texto na minha tela, isso é possível também, tá? É possível fazer isso síncrono, né, do modo síncrono, e também é possível você fazer isso usando o Google Slides, por exemplo, ou outras plataformas aí, como ele está falando aqui, o Jamboard. É uma questão de descobrir a plataforma colaborativa que funciona assim. E essa questão da Clarissa é muito legal, né? Realmente como você vai interagir na tela do grupo de colegas, não é? Você pode usar tem aplicativos para isso. Tem o Google Draw, que você desenha junto com o pessoal, né? É muito bacana. Mas é ótima essa pergunta. Agora, a Natália colocou aqui uma questão. O método baseado em problemas estimula muito a busca do conhecimento por parte do aluno, mas percebo que muitos alunos se interessam e aprendem. Entretanto, muitos não se interessam e acabam não participando da dinâmica proposta. Natália, eu acho que isso acontece em qualquer contexto, viu? Porque, assim, o aprendizado não está do aluno, não está sob total controle do professor. Então, qualquer dinâmica ou projeto de ensino que você faça, você sempre, no meu ver, vai passar por isso, o desinteresse do outro lado, viu? Sim, é verdade. Né? Mas eu acho que eu gosto muito
do aprendizado construído, né? E não tanto repassado. Bom, eu vou continuar aqui e falar para vocês que isso que eu apliquei com vocês aqui, de pedir para vocês não pararem e discutirem por 2 segundos entre vocês sobre alguma coisa que eu acabei de apresentar, é uma técnica também, chamada técnica de cochicho, tá? Eu passei por isso com vocês, eu fiz todas essas atividades aqui com vocês, né? E apliquei a técnica de cochicho de forma remota, igual como o Altímio havia proposto para fazer ela ensino à distância. A técnica de cochicho pode ser usada em sala de aula presencial, mas também pode ser usada à distância, tá? E assim vai, existem N outras ferramentas que a gente pode usar, tá? Agora eu vou abrir aqui, fazer a apresentação, deixa eu ver para ver se... Mas aí eu vou perder um pouco a visão. Isso. Tá. Então, por exemplo, eu posso também fazer a técnica do debate. Hoje nós vamos terminar a nossa conversa aqui aplicando a técnica do debate com vocês. Existe a técnica do estudo de caso, então também posso fazer de forma remota aprendizado via estudo de caso. Existe o fórum de discussão, né? Existe todo um passo a passo para você fazer uso de fórum de discussão, tendo em vista aprendizado no ensino remoto. Existe brainstorming, que é muito interessante também. Brainstorming é uma técnica que requer o uso de uma outra técnica dentro dela, que é essa caixinha cinza aí, né? E o Altímio, além de ele fazer esse mapeamento do presencial de dinâmicas de grupo para o ensino à distância, ele também fez estudos de caso, de aprendizado colaborativo e projeto colaborativo. E ele fez, nesses estudos de caso, o acompanhamento e a mensuração da colaboração. Então, aqui eu vou mostrar para vocês 3 formatos diferentes, tá, de aprendizado, ou de plano de ensino à distância. Isso aqui foi de uma disciplina de conforto ambiental, totalmente à distância, feita com alunos de arquitetura dos 3 cursos de arquitetura e urbanismo das estaduais paulistas, tá? Então, eu vou apresentar esse estudo piloto para vocês, mostrando as ferramentas que eram utilizadas, os usuários, o processo de aprendizado pensado, como a colaboração ocorria e o que era produzido, tá? Então, as ferramentas, por exemplo, o ambiente de estudo à distância, no caso aqui, era o Teleduc. A gente criou laboratórios de acesso remoto. O aluno marcava um horário, manipulava uma maquete à distância que estava fazendo simulação de ventilação. Também ele fazia o controle de um robô andando por um espaço, esse era o Lar Cirrus, como se ele estivesse fazendo uma avaliação pós-ocupação, um diagnóstico de um lugar por meio do olho de um robô. E também tínhamos ferramenta CAD, de editor de imagem, planilha e apresentação. Como que os alunos estavam distribuídos? Num primeiro momento, a gente colocou todos juntos, tá? Para aprender conceitos. Depois a gente colocou em grupos, essas setinhas vermelhas, em grupos de 3, para fazer experimentações. Colocou todo mundo junto para fazer uma discussão e individualmente, ao final, para aplicar em projeto o que eles haviam aprendido, né, de forma remota, né? Então, você vê aqui na colaboração resultados de discussão das imagens do laboratório remoto,
como eles controlaram remotamente o robô para passear pelo espaço, e depois projetos de adaptação de conforto térmico, visual e de ventilação no próprio ambiente da sua casa. Então, eles escolheram um ambiente da sua casa e aí fizeram o diagnóstico e aí atuaram sobre aquele ambiente, segundo aquilo que eles haviam aprendido sobre conforto térmico, lumínico e sobre ventilação, para melhorar, então, o seu ambiente. Professora, a Ellen está dizendo que a tela não está compartilhada, mas eu acredito que está, não está não, gente? Mas alguém está com problema de enxergar a tela? Eu acho que está sim, Ellen. Dá uma procurada, por favor, no seu computador, tá? Você tem que navegar no Google Meeting. Tem duas bolinhas. Você tem que fazer um shift da tela. Isso, Aproveitando, professor, só para lembrar, em que ano que foi feito esse estudo? 2008. 2009. Tá bom. Depois, o outro que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma disciplina de projeto colaborativo, onde a temática era qualidade de vida e sustentabilidade em conjuntos habitacionais. Essa foi uma disciplina presencial, mas que fez uso de ferramentas de EAD para otimizar, né, o aprendizado. Então, as ferramentas eram, nós fazíamos um uso de um ambiente de ensino à distância que estava sendo implementado pela FAPESP, que chamava-se Tidia AE. Fizemos uso de Skype, que naquela época era uma coisa extremamente nova. Usamos o Google Docs, que também era uma coisa muito nova na época. CAD, planilha, visualizador de CAD e apresentação. Como que as pessoas foram divididas? Primeiro, foram divididas em grupos de 3 pessoas e cada grupo passou pelo processo de se familiarizar, memorizar, compreender e aplicar e analisar um aspecto de qualidade de vida, um aspecto de sustentabilidade, um aspecto sobre habitação de interesse social. Então, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 temáticas e cada grupo pegou uma temática e passou por esse processo. Familiariza, memoriza, compreende, aplica e analisa. Depois, nós montamos grupos que tinha de cada uma dessas, que tinha passado, aprendido de sustentabilidade, aprendido de qualidade, aprendido um aspecto de atuação de interesse social, e distribuímos, fizemos um novo grupo, onde os conheceres estavam presentes em cada um desses grupos. E aí, eles haviam feito um diagnóstico de um conjunto habitacional de São Paulo, né, sobre cada um desses aspectos aqui, até desses 6 aspectos, e aí o grupo, então, se juntava para criar, então, uma intervenção, uma solução, né? Então, nós fizemos passeio remoto, onde uma pessoa foi com notebook e câmera no ambiente e passava pelo conjunto habitacional, entrevistava pessoas segundo perguntas daqueles alunos que estavam aqui em Campinas. A gente fez resenhas, fez wikis, fez enquetes, seminários, e com isso juntou material, né, que deu insumos de análise para criar, então, soluções diferentes de projetuais, né? Mas esse, então, você vê, foi uma disciplina presencial, né, que fez bastante uso de ferramentas de EAD. Depois, a próxima terceira caso para mostrar para vocês foi uma disciplina presencial também do curso de Arquitetura e Urbanismo, uma disciplina chamada Projeto Integrado e Colaborativo. Na época, foi uma das primeiras inserções de BIM,
e o ambiente de colaboração usado foi o Buzzsaw. A gente usava CAD, planilha eletrônica, visualização, apresentação. E nós pegamos um projeto, um TFG existente de um hotel, e fizemos uma reconstrução, uma crítica desse projeto e um melhoramento sobre o projeto, totalmente em 3D. Não sei se foi BIM, acho que era BIM, sim. Tem umas telas em 3D. Era BIM, João? Não sei, tá? Aqui tem umas telinhas ali embaixo do Revit, eu acho que você tem que ver aí. Aí nós dividimos a turma em 5 grupos e trabalhando sobre o mesmo projeto. Um trabalhou a circulação, outro trabalhou a centro de convenções, o outro olhou a parte de serviços e outro olhou a parte dos apartamentos. E criamos toda uma dinâmica de avaliação, proposta, integração das propostas, né? Fazendo o uso de BIM e Buzzsaw, tá? E tem um pouco disso que eu falei para vocês aqui nesse link, tá? Que eu vou colocar aqui no chat. Será que eu consigo, João? Eu acho que sim, acho que vai abrir. Não sei, depois eu faço, depois você faz isso para mim. Você pode copiar e colocar no chat, eu posso copiar e colocar também. Vou parar de compartilhar. Tá. Né? E aí, então, assim, o que eu gostaria de apresentar para vocês, né, em termos de experiência que eu tenho em EAD, são experiências que são totalmente ensino à distância e experiências que são ensino presencial mesclado com ferramental de ensino à distância, tá? Uhum. O João agora vai mostrar também uma experiência para vocês e, por último, a gente termina com o debate. Tem bastante pergunta, eu acho que é legal deixar as perguntas para o debate, né, professora? Eu vou mostrar para o pessoal, né, são poucos slides. Aqui, deixa eu capturar a tela para mim, um minutinho. Eu acho que é só eu fazer assim, tornar apresentador eu mesmo, a mim mesmo, essa tela aqui, e para todo mundo ver nas diferentes mídias aí, né? Então, o que é muito legal, eu fiz aquela pergunta propositalmente da época, né, professora, porque você veja, a gente tem ali, então, trabalhos, investigações sobre ensino remoto. Eu me lembro na preparação dessa apresentação que a professora Regina comentou que aquele primeiro trabalho, Marcos, boa noite, está dando boa noite aqui, boa noite, Marcos, que aquele primeiro trabalho que você apresentou é um trabalho onde todos estavam remotos, não é? E é um trabalho de, sei lá, de 2008, já tem 12 anos, e eu sei que vocês têm trabalhos mais antigos ainda, ou quase tão antigos quanto. Então, esse trabalho que eu vou mostrar, um pedaço de um artigo que a gente escreveu junto, eu, a professora Regina e o professor Evandro, e a gente apresentou no CIB-W 78 em 2018, mas é só para mostrar, é um trabalho de colaboração da disciplina de projeto integrado do 5º ano da Unicamp, da Faculdade de Arquitetura, onde eu tive a oportunidade de ser o professor do programa de estágio docente, né, professor estagiário lá em 6 meses, com o professor Evandro como titular da disciplina. É uma disciplina que foi realizada com 41 alunos, seriam 42, mas 41 alunos, e em que aquele cruzamento que vocês viram, não é? Aquele cruzamento de grupos, você tinha, no começo eram 3 grupos de, se não me engano, 3 ou 4 grupos, não, minto, eram alguns grupos de muitas pessoas, não sei agora quantos, mas eram 3 ou 4, 5 grupos, acho que eram 5 grupos de 8 pessoas, acho que era isso, depois foram reduzidos, viraram grupos de 6 pessoas, enfim, para fazer um projeto de estações em Santos, né? Estações de VLT. Então, é um projeto inteiro colaborativo digital à distância. Acho que tem um pouco a ver com a pergunta da professora Laline, se era possível fazer um projeto, uma disciplina inteira à distância. Pode ser que sim. Então, esse aqui é um pedaço de um dos trabalhos, não é? Esse aqui é um vídeo com o trabalho dos alunos. São 41 alunos divididos em equipes, trabalhando de modo georreferenciado, usando vários programas. Então, tem gente aqui usando Revit, tem gente aqui usando SketchUp, tem gente aqui usando Rhino,
se não me engano, tinha uma aluna usando o ArchiCAD, desses 41, distribuídos em grupos, usando uma plataforma tecnológica de colaboração, em que eles podem e poderiam, e ainda podem, porque o trabalho está ao vivo até hoje, era possível que um grupo pudesse olhar o que o outro grupo estava fazendo em tempo real durante os 6 meses da disciplina. Então, é o tipo de ferramenta de colaboração e tecnologia que está à disposição da gente, não é? Então, a gente fez isso em 2017. Então, essa é uma entrega intermediária dos alunos, e era possível para o professor, então, verificar isso daí, né, o trabalho dos alunos, nesse cenário, né, quase como se fosse um videogame, ou seja, você tem uma amplitude, você tem uma capacidade de fazer zoom e entrar, perceber o espaço urbano, enfim, coisa que você não consegue fazer com uma prancha, com algo impresso. Por mais que você faça uma impressão muito grande, é muito difícil você ter essa riqueza de poder passear pelo ambiente virtual em tempo real. Quer dizer, isso é um filme, claro, mas isso é um retrato de um momento em que isso estava vivo, não é? Os alunos poderiam fazer uploads e alterar os próprios modelos no momento em que eles achassem melhor. Então, isso foi uma experiência muito rica. Depois que a gente tinha, depois e durante a disciplina, na verdade, uma outra coisa que foi interessante nessa disciplina que eu queria destacar rapidamente é que os dados dos modelos, isso aplicado exatamente ao BIM, ao EAD para BIM, nessa disciplina a gente usou os dados dos modelos como métrica para dar nota. Então, por exemplo, aqui tem uns dados de índice de colisão de objetos em modelos, de acordo com as etapas de entrega, em que situações que o índice de colisão piorou, em que situações que o índice de colisão melhorou, de acordo com as equipes A, B, C, D e F. Não é? Então, em determinadas datas, eu, como professor assistente, lá estagiário, eu pegava os modelos que os alunos iam entregando e fazia testes de colisão, né? E avaliando. Vocês percebam que, na maior parte dos casos, conforme os alunos evoluem com o projeto, eles não estavam preocupados em reduzir clash, veja bem, eles estavam preocupados com o projeto. Mas é curioso como a preocupação com o projeto vai fazendo com que eles naturalmente, sem prestar atenção, eles vão reduzindo a taxa de clashes na maior parte dos casos para essa experiência, né? Outra prova que eu apliquei, realmente era uma prova para fazer com que os alunos discutissem durante a prova e elencassem 10 campos que eles achassem significativos para 6 objetos, para poder fazer especificações, para depois poder fazer a encomenda desse objeto, fazer a compra desse objeto, que é uma tarefa comum, especialmente para quem sai da formação, né, de arquiteto e vai trabalhar no escritório como estagiário. A primeira coisa que manda o estagiário fazer é pesquisa de preço, né, especificação, ou numa construtora, ou fazer especificação ainda no escritório de arquitetura. Então, eles fizeram essa pesquisa para que eles colocassem os critérios para quais especificações são importantes para uma janela, para um vaso sanitário, para uma placa de sinalização de um projeto de VLT, para árvores, enfim. Eles fizeram isso porque aí a outra prova que a gente aplicou foi uma prova para verificar qual é a porcentagem destes itens que estava preenchida corretamente dentro dos objetos dos modelos. Então, se a equipe A, B, C ou D, ela modelou 100 portas e ela tinha que colocar todos esses parâmetros, as especificações nas 100 portas do seu modelo. E aí a outra tarefa que coube a mim no caso foi verificar de portas e janelas. Então, todas as equipes, né, você tem 67% dos parâmetros em portas foram preenchidos corretamente. Todos os parâmetros de vasos sanitários foram preenchidos corretamente, o que o pessoal gosta mais de acertar, né? Parâmetros para espécies, árvores, 89% dos parâmetros foram preenchidos corretamente nos objetos árvore dos modelos, né? 1.543 parâmetros corretos, 317 incorretos. Então, por quê? Porque esse é um pedaço
valia um pedacinho de uma nota, que eu, como professor estagiário, podia dar uma notinha bem pequenininha ali, mas o que é mais legal é o engajamento dos alunos, porque eles entenderam, era um critério objetivo para corrigir algo que é de uma disciplina de projeto, não é algo de uma disciplina de informática aplicada. Então, aqui eu estou corrigindo se o nome da espécie está correta, se o período de floração é correto, eu não estou, se isso está na propriedade correta, independente de se foi criado no Revit, no ArchiCAD, no Rhino, no SketchUp. Então, os modelos, Ana, foram entregues em FC, um abraço aí para a Ana, sim, foram entregues em FC, porque era o único jeito que eu tinha de unificar as respostas. Então, eles entregaram tudo em FC, eu passei tudo para Excel e fiz tudo isso daí. Então, quer dizer, o Cervantes está perguntando se é Google Earth, não, é o SketchUp. A integração que eu fiz foi na Trimble Connect. Né? Então, assim, mas a questão das ferramentas, a gente pode... Mas o que eu acho que é curioso aqui é mostrar que, por exemplo, e aí fazendo uma defesa da nossa universidade, né, professora? A gente conhece, a Unicamp investiga isso há muitos anos, o trabalho colaborativo digital integrado, então, mesmo que remoto ou não, a gente percebe que as ferramentas tecnológicas elas se prestam ao serviço remoto. E tem uma questão muito importante, às vezes a gente entende que é muito legal estar no estúdio, né? Eu fiz a graduação na FAUSP também, que aprendi muito, e o trabalho né, a questão dos estúdios, e você estar junto com o pessoal, aquela interação é muito forte, é muito bacana. Mas, por outro lado, eu fico pensando, por exemplo, eu vim lá do fundo do Vale do Paraíba, e eu sei que tem muita gente talentosa que mora numa cidade que, por exemplo, São José do Barreiro, que a cidade, para você chegar na Dutra, é 1h30 de carro. Então, às vezes, como é que você... Às vezes tem uma pessoa lá, e eu falei de São Paulo, ainda tem, né, tem Amazonas, Tocantins. Como a gente pode, por exemplo, atender um adolescente, um cara que é um talento para arquitetura, e ele não tem condição de viajar para um grande centro, seja Recife, seja Goiânia, seja Brasília, seja Teresina. Como essa pessoa vai estudar? Então, a gente não pode esquecer dessas pessoas, não é? Vitor, essa experiência, sim, esse é um artigo, esse é um paper, e a gente pode passar para você também. Então, tem questões que a gente precisa pensar, assim, muito legal, todo mundo vai para a FAUSP, todo mundo vai para a Mackenzie, todo mundo vai para a PUC, mas e quem não pode ir? Será que essas pessoas não seriam bons arquitetos, bons engenheiros? Será que a gente realmente não consegue fornecer um conteúdo de qualidade e aferir o trabalho dos alunos? Será que a gente justamente não deixa de atender quem é mais desfavorecido, justamente porque não tem nem o acesso, não tem nem como chegar, mas tem capacidade de entendimento e pode ajudar a sua comunidade? Né? Então, é uma pergunta que eu deixo, e essa é a minha pequena apresentação. Eu acho que pode ser uma boa provocação para o debate, né, professor? O que você acha? Então, eu estou vendo assim, que, assim, naturalmente, a nossa fala levou a questionamentos que a gente quer abordar agora. Então, agora nós vamos aplicar com vocês a técnica de debate. Nós vamos debater pontos positivos de eu ter o ensino à distância em arquitetura, urbanismo, pode ser até engenharia civil. Quais são os pontos positivos, né? E quais são os pontos negativos? Porque nós não vamos fazer um debate de se eu sou a favor ou se eu sou contrário, porque talvez a gente só tenha gente de um lado. Não sei como que é, né, João? Mas, para nós conseguirmos fazer esse debate agora, nós vamos ter que dividir o grupo que está conosco assistindo, né, em 2, e temporariamente vocês vão, por 15 minutos, se deslocar desta sala para uma outra sala. Então, aqueles que gostariam de conversar sobre os aspectos positivos de adotar ensino à distância no ensino de arquitetura, tá? Podem agora, aqui no chat, clicar na sala 0. Sala 0, pontos positivos, tá? EAD e BIM
e pontos positivos. Aqueles que querem conversar debater entre si sobre os pontos negativos, vão se dirigir, então, para a sala de pontos negativos. João, eu sugiro que a gente também vá temporariamente, você vai para os pontos positivos, eu vou para os pontos negativos. Dificuldade com ferramenta. Difícil falar, Regina, porque a gente não tem experiência, né? Mas eu fico pensando na experiência de sala de aula. Eu também já estou implementando, né? Já venho 1 ano e meio implementando algum ensino de BIM, o que é possível lá no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente já se encontrou até nos NBIMs. Ah, é verdade. Eu tenho um amor especial para rural, você sabe, né? Pois é, e eu também por você, viu? Bom, então eu acho que assim, uma grande questão que eu vejo, né, é que os alunos, a gente tem alguns perfis de alunos, e talvez na rural isso seja muito marcante, que eles têm pouca autonomia, eles já vêm com pouca autonomia. Então eu fico muito receosa, porque eu pelo menos tento estimular que eles tenham alguma autonomia, mas eles não correspondem. Tem diversos fatores, tá? Não é só porque eles não querem ter autonomia, tá? Mas há sim uma dificuldade, talvez cognitiva, para o aprendizado remoto ou mais individualizado, tá? Então, eu mesmo dentro de sala de aula, preciso estar muito atrás deles, né? Eu não consigo fazer um estudo e desenvolver, né, uma parte, apresentar e depois deixar eles correrem. Tem muitas turmas que eu consigo e algumas turmas eu não consigo. Eu preciso quase que dar aula, repetir a aula, né, para eles toda hora, um a um, para conseguir fazer com que a coisa ande, né? Então a gente tem essas dificuldades já em sala de aula, e a questão é como enfrentar essas dificuldades remotamente, né? Tem milhares de ferramentas que a gente vai ter que aprender também, vai ter que ter um tempo aí de aprendizado, né, para poder manipular nós, né, docentes e alunos. Eu acho que isso também já é uma barreira, né? Fora as outras barreiras mesmo, de não ter computador, não ter banda larga e tudo mais, né? Então, eu vim para essa apresentação justamente para escutar e começar a reavaliar a possibilidade do trabalho remoto que a gente vai precisar enfrentar agora nesse tempo de pandemia, né? É isso. Professora Regina, gostaria de comentar também um pouco, né, fazer um gancho do comentário da colega anterior. Eu acho que realmente os alunos eles necessitam ter uma maior maturidade realmente para poder acompanhar essas aulas online, porque eles necessitam ter uma maior organização, eles precisam ter uma maior autonomia, né, para eles conseguirem fazer as tarefas que estão sendo desenvolvidas e tudo mais. E eu vejo muito, principalmente no pessoal da graduação, eles têm uma barreira de timidez. Então, por exemplo, nas aulas de projeto, quando você vai compartilhar a tela e fazer os comentários nos projetos de arquitetura, eles se sentem muito tímidos e acabam não tendo essa assessoria por parte dos professores, porque eles não querem compartilhar a tela para todo mundo ver, e tem toda essa questão. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de ter tanto aula na graduação quanto na aula da pós-graduação, né? Tive a oportunidade de lecionar para os dois públicos, e eu percebi que a pós-graduação eles tiveram uma maior recepção, né? Eles participaram da aula, eles fizeram as atividades, só que na graduação tem muitas barreiras, sabe? Tem alunos que elas faltam essa maturidade mesmo, eles são muito tímidos, então eu vejo que tem algumas barreiras, como também as universidades públicas, elas têm essa barreira da falta de equipamentos, né? As universidades particulares, elas conseguem sanar isso melhor, né? Os alunos já não têm tantos esses problemas,
mas as universidades públicas elas estão tendo muitos problemas com a questão da infraestrutura dos alunos, né? Eles terem os equipamentos, ter computador, ter internet, então são várias barreiras que a gente tem no contexto brasileiro, principalmente, nessa questão da infraestrutura. Engraçado, né? Todas essas experiências que eu compartilhei com vocês, eu estava em sala de aula como professora, né? Aquela experiência que foi totalmente ensino à distância, com conforto ambiental, com alunos das 3 universidades paulistas, não presenciei essa dificuldade do aluno, imaturidade, não senti isso em sala de aula, né? Engraçado, né? Mas parece que é uma questão verdadeira, né? E pode ter muito relação com, não sei, se era uma disciplina eletiva, o aluno escolheu para estar ali, ou a universidade, o crivo para entrar na universidade, então já tem uma seleção, né, prévia, e aí, mas é realmente algo a se pensar, né? Algo a se pensar. Talvez, Olha, eu acho que chegando aqui, né? cursos de nivelamento, eu acho mesmo, né? A gente tem que pensar, né? Cursos de Sim, eu acho entrada, que essa questão PL, tem essa da habilidade, Unicamp, habilidade de relacionamento individual, né? Né? Muita Olha gente só, está professor, chegando da outra a sala gente já. estava em E acho, 9. e Enquanto acho que vocês... passa também, Regina, por uma capacitação dos professores, né? Tem que mudar a forma de ver os alunos, né? Essa questão que eles vão ter mais autonomia, o tipo de relacionamento com eles, né? Que muda da aula presencial. Verdade. Renato, Oi. dar um depoimento, né? Nesses dias eu estava dando aula EAD, EAD não, né? Ele chama teleaula, aula à distância, enfim. E eu até escrevi isso já, mas houve uma experiência interessante. Agora os alunos, eu estou ensinando projeto, e eles têm que ter mais autonomia para tomar suas decisões. Nós recebemos, por enquanto, assim, foi arrumado, né? A gente não fez um estudo de que metodologia utilizaria, então a gente está recebendo os projetos em PDF e fazendo observações sobre o projeto no PDF para os alunos tomarem as suas decisões e apresentarem na próxima etapa de apresentação de trabalho, de orientação. Então, a gente percebeu uma coisa bem interessante. Os alunos já estão no 7º período e estavam muito habituados a levar o projeto semi-acabado para a aula, para que nós dessemos as decisões projetuais para que eles desenvolvessem o projeto. Né? Olha. Com essa nova metodologia, né, imposta pela situação da gente ter que dar aula à distância, os alunos estão sofrendo horrores, porque eles não têm mais a nossa mão, né? Eles não têm mais aquele empurrão que o professor dá com a lapiseira, né? Eles estão desesperados. E isso a gente está levando assim como um crescimento para eles. Melhorou substancialmente a resposta de projeto. Melhorou assim. A gente nunca viu uma melhora tão grande, né, da primeira unidade para metade da segunda unidade que está acontecendo agora. Então, assim, eu era cético a respeito do EAD, né, e eu estou vendo agora que existe possibilidades de a gente trabalhar com isso numa forma híbrida, né, porque a gente ainda precisa da idade dos alunos, né, ser muito baixa, eles não terem experiência de convívio social. Eu acho que isso a gente não pode deixar de ter. Mas que as ferramentas EAD são muito importantes, ainda mais agora que a gente trabalha com trabalho colaborativo, né, em rede mundial, com essa possibilidade do BIM. Isso vai, assim, a gente tem que trazer isso para a escola. Não tem como mais a gente tapar o sol com a peneira. E vai ser um crescimento, Aqui, só para contar que a gente estava em 9 lá, né, Vitor, pessoal? Eu vou dar um Ctrl+V aqui das nossas conclusões, né, gente? Espero que eu consiga aqui. Ih, ficou meio bagunçado, ficou meio... O texto está todo aqui misturado, gente. Ficou todo formatado aqui com códigos e tal. Ih,
Achei que ia dar certo, mas não deu aqui, hein? Bagunçou no chat. Mas a ideia aqui era copiar e colar os textos do pessoal, mas não deu certo, não. Mas a gente tenta lembrar, né, gente? A gente ficou um pouco perdida, não conseguimos entrar na sala dos pontos negativos, ficamos parados no limbo, aí acabamos ficando aqui mesmo. Aí mesmo, né? Faltou o CSS, né? Exatamente. Eu tenho até como resgatar o bate-papo depois na interface, e esse é um erro administrativo nosso na outra sala, precisava entrar um usuário com a senha de administração lá. O mais correto seria a Natália ter entrado lá, porque ela tem a senha do outro usuário. Mas que bom que a gente se deslocou e vocês conseguiram fazer aqui. Mas alguém se lembra resumidamente do nosso debate lá, pessoal? Eu vou ver se eu resgato o arquivo texto, porque ele guarda, mas eu não sei se eu sei fazer isso rapidamente. Bom, a gente aqui ficou assim, dificuldade com ferramental, perfil de alunos com pouca autonomia, pouca desenvoltura, às vezes cognitiva também no presencial e depois no digital. O aluno necessita ter mais maturidade, autonomia. E quanto mais velho, né, por exemplo, na pós-graduação, parece que o EAD tem melhor desempenho. E a questão de equipamentos, nem todo mundo vai ter o equipamento para fazer uso dele, né? Esses foram os pontos negativos que a gente levantou aqui. A parte do equipamento é muito complexa, né? É muito complicada. E dos pontos positivos, gente, eu copiei e colei, mas deu errado. Eu estou tentando recuperar o nosso histórico, mas se alguém lembrar, pode falar para o pessoal, enquanto eu estou tentando recuperar aqui. Quem quer falar? Antônio, você lembra? Acho que já estão escrevendo aí, né? Espera aí. O pessoal está escrevendo? Que bom. Está no chat lá, estão escrevendo lá. A Natália consegue pegar. A Natália, ela manja muito mais dessa coisa do que eu. Mas ela consegue pegar lá. Mas o pessoal está escrevendo. Contato com outros especialistas, exatamente. Eu me lembro que o Vitor destacou a questão de ter possibilidade de revisar assuntos, né? De forma mais... revisar assuntos, o contato com especialistas de outras partes. Individualizada. Né? A gente falou isso, que foi a observação da Kelma, né? Que ela pode, por exemplo, consultar um especialista em uma disciplina, em um tema que não tem na faculdade onde ela dá aula, e alguém pode fazer uma apresentação online, ou pode até auxiliar um TFG, né? O que mais que tinha, que a gente falou, o menos custo com deslocamento, por causa do perfil social, que mudou muito, o Cervantes tem razão, né? E aquele problema, né, Antônio, que também o pessoal discutiu aqui, da falta de computadores, não é? Que você verifica lá. Sim, é o caso lá do meu campus, né? Que a gente literalmente ainda não começou as aulas, a gente está esperando voltar a estruturar a ideia de presencial, porque a grande maioria dos alunos não tem computador, né? Estou aqui no Sertão Paraibano, campus Cajazeiras, e curiosamente a maioria não tem computador, mas a gente fez uma pesquisa, 97 e alguns por cento tem celular. Então, a gente está começando a estruturar uma ideia que eu compartilhei com os colegas, de algo próximo da pedagogia da alternância, né, que funciona já em alguns cenários do Brasil, que tem aulas presenciais em regiões agrícolas, em blocos, né, quinzenalmente, por exemplo. E aí vai fazer algo híbrido, né, provavelmente nessa direção. Eles têm aulas presenciais, um grupo de alunos, para diminuir a população dentro do campus, para eles terem que ter acesso à máquina, e quando eles não tiverem, na outra quinzena, fazer atividades como essas que a Regina apresentou, algumas das metodologias, via celular, com o celular, para estruturar discussões, né, do que foi visto, ou tirar dúvidas. Realmente. O EAD vai ficar alternando, né, como já estava dizendo o próprio nome, junto com a parte presencial. Inevitavelmente, a gente está, inclusive, com as aulas suspensas. A gente não começou porque, realmente, isso é uma questão que não está resolvida ainda. É uma barreira, né, para poder fazer o EAD chegar a todo mundo, né, Antônio? Então, especificamente por causa do uso do software, né? A gente está lá com a disciplina em engenharia civil, mas não tem como trabalhar o Revit. Alguns até têm computadores, alguns poucos têm, mas a gente verificou que não tem capacidade nem de instalação, assim.
Então tem umas questões que seriam, né, talvez políticas de Estado, não é? Para alguns locais e onde você precisa levar infraestrutura e levar equipamentos, porque senão você vai segregar essas pessoas para sempre, elas não vão poder aprender de jeito nenhum, né? Realmente. É muito mais barato, inclusive a gente está experimentando isso agora, né, Antônio? É muito mais barato as pessoas estarem em casa do que elas se deslocarem, gastarem dinheiro com transporte e alimentação. Sem dúvida. As empresas aqui em São Paulo estão reparando isso, né? Você gasta muito menos, as pessoas trabalham mais, é um debate todo, né? Então, quer dizer, por que a gente que trabalha e tem um certo conforto pode fazer isso, e a pessoa ela tem que migrar para estudar, né? De certa forma não, provavelmente é muito mais barato você pagar um serviço de cabeamento para você fazer com que 5.000 pessoas, 4.000 pessoas em cada, né, lugares espalhados e distantes uns dos outros, mas para que as pessoas não tenham que sair, elas já não ganham muito, elas já não têm muito dinheiro, ainda vão ter que sair e vão perder conexão com a própria comunidade, com a própria família. Eu acho que isso é um negócio que as nossas técnicas de AD dão conta de fazer o aprendizado chegar com qualidade, apesar dos pesares, mas então, quer dizer, tem um outro desafio aí que é estrutural, né? Estrutural físico, né? Cabo, Físico, máquina, né? ar-condicionado. Você acabou de me dar uma ideia aqui, viu, Gaspar? Porque assim, o campus de Cajazeiras ele atende a uma série, a gente tem estudantes de uma série de regiões de entorno, né? E aí me viu aqui, você começou a falar de rapaz, para pensar em políticas de Estado, vou ver o que é que se o IFPB conseguiria fazer uma espécie de pequeno polo tecnológico, quase como uma pequena lan house, nessas com três computadores, né? Para a garotada acessar, porque não tá difícil, assim, tá difícil de ver um. Né? Imagina umas Kombi com ar-condicionado e uns computadores, cara, que vão para os lugares, umas Kombi, modo de dizer, né? Nem sei se existe Claro, Kombi eu sou velho, né? Eu tenho deve ter uma Kombi nova, né? Um carro tipo uma Kombi que vai para o lugar. Sim, não sei, cara, não sei. Mas deveria não, mas ter. Não sei. A questão da infraestrutura é realmente na nossa situação assim é bem particular e está em ampla discussão. Vou levar essa sua ideia para lá. A questão do EAD não é o EAD, né? É a infraestrutura. Bom, João, espero que você... Não sei se nós encaminhamos já para o término, mas sim. Espero que vocês tenham gostado desse nosso momento de diálogo. Na verdade, dessa vez a gente realmente tentou fazer diálogo. Nós tentamos praticar EAD com vocês de uma forma dinâmica. A gente viu que não é fácil, né? A gente pensa dinâmicas, mas as ferramentas têm que acompanhar. A preparação da sala de aula virtual, né, para ter essas movimentações de pessoas, esses momentos, ela se torna mais difícil, mesmo não é fácil, precisa de suporte. A coisa da infraestrutura, ou mesmo pouco se sabe de CAD, imagina ensinar BIM, eu acho que é tudo uma questão de tempo, né? Nós vamos realmente ter que, eu penso que numa questão de curto prazo, não sei como está o segundo semestre de 2020 nas instituições de vocês, mas eu vejo a Unicamp e a USP encaminhando o segundo semestre de 2020 para um segundo semestre remoto, né? Não vejo as aulas, não vejo encaminhamento presencial. Então, vai ser um super desafio para nós. O reitor da Unicamp já denominou, caracterizou o ano de 2020 como um ano... ele usou um nome tão bom, não sei repetir. Vou botar aqui no chat para vocês a
a matéria que ele escreveu, um ano de exclusão, um ano... Não é um ano de exclusão, é um ano único mesmo, tá? E que vai ficar para a história. Com certeza vai ficar para a história por causa de muitas notícias tristes, mas de tudo isso vai sair um grande aprendizado para todos nós, né? Que conseguimos persistir, né? E muitos perguntaram sobre essas experiências, se elas estão documentadas. Sim, elas estão, em maioria estão publicadas em artigos científicos. Se olharem no meu Lattes, vão ver o nome dos artigos. Podem mandar e-mail para mim para pedir que eu mando a versão, se não tiver online, eu mando a versão virtual para cada um de vocês, João também. Isso. Né? E não sei, gostaria de só pedir para abrir o microfone para cada um compartilhar, sei lá, uma frase, uma palavra que tirou de aprendizado desse momento de nós juntos. Isso. Exatamente. Colocar todo Vou mundo começar. Para mim, certezas. Pode repetir? Claro. Certezas. Né? Certezas de coisas que eu estava observando e vejo que são universais. Né? Todas as pessoas que trabalham assim estão tendo as mesmas dificuldades, as mesmas descobertas. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Alguém mais quer dar um tchauzinho aí para falar uma coisa? A colega quer falar. Pronto, deixa eu lá. Eu só queria dizer que a gente só tem uma saída: trabalhar unido. É isso aí. Sem união e sem compartilhar, a gente não vai conseguir superar os desafios. Muito legal. E muito obrigada a vocês dois, porque hoje, para mim, foi fundamental. Muito obrigada. Imagina, bacana. Eu deixaria aqui a palavra resiliência. Tem que ser muito resiliente, assim, para, como diria, segurar as pontas, né? Porque são muitos desafios ao mesmo tempo, né? Desafios em todas as esferas sociais. Para aguentar o tranco tem que ser resiliente, não desistir. Muito bom, muito bom. Eu deixaria a palavra oportunidade, porque quer queira, quer não, é uma grande oportunidade, né? Ter acesso a Regina, ao João, tipo, pessoas que são referências no Brasil e, de repente, numa noite, a gente está dentro de casa conversando com eles. Tipo, isso é uma oportunidade incrível. Posso dizer que muito obrigado pela oportunidade. Pode sempre me cutucar que eu respondo, né, João? João também. A gente está sempre explodindo, né? Como assim? A gente que agradece. Mais alguém aí, pessoal? Posso falar uma palavra? Eu sei que eu acabei de chegar agora, mas eu acompanhei desde o começo e aí eu estava tentando entrar. Eu penso que a palavra é empenho, porque tecnologia temos, inteligência. Eu estou vendo alguns quadradinhos com mega inteligência aqui. Os alunos estão dispostos a aprender, e aí tem um caminho para percorrer entre aluno, professor, tecnologia, que a gente precisa dar um tapa e avançar. Então, acho que o empenho, né, do que eu aprendi hoje, do tempo que eu estou aqui assistindo, muito mais tempo do que agora que eu consegui, o João mandou para mim para eu entrar na sala, mas eu assisti desde o começo, eu ouvi tudo de todo mundo, e eu penso que empenho é a minha palavra-chave para tudo que eu vi hoje. Bacana. Muito bom. Ô, João, queria dar uma palavrinha, vocês estão ouvindo? Estamos. Assim, eu peguei também, só consegui pegar do final, não consegui pegar desde o começo, mas eu acho que esse período que a gente está passando, né, do meu lado, trabalhando na Caixa Econômica, tentando aplicar
todos os conhecimentos de BIM, de transferência de arquivos, de trabalhar de uma forma cooperativa, a gente já meio que está com a mão na massa, né? Está fazendo acontecer isso dentro da empresa numa escala nacional, que eu acho que é muito parecido com o desafio da universidade, de conseguir ter as pessoas trabalhando remotamente, atuando remotamente, com conhecimentos desnivelados, muitas vezes, né? E que, de repente, nesse momento, a gente é obrigado a se adequar de uma forma muito rápida para conseguir entregar os resultados e os produtos. Então, eu acho que os espaços eles são muito parecidos, apesar dos ambientes diferentes, o ambiente corporativo para o ambiente universitário. Mas que eu vou tentar também fazer com o João esse registro, né, João, do que está acontecendo agora, e de quais são esses desafios, e as vantagens, os prós e contras dele, e onde a gente conseguiu chegar, né? É importante fazer esse registro, né? O Carlos Eduardo, o Cadu, me corrija, Cadu, mas lembrando que o Cadu é analista na Caixa, né? Analista de projetos, né, Cadu? Contemporâneo da FAO na graduação, e eu reconheci o Cadu quando ele foi fazer o curso lá na escola comigo, e é meu contemporâneo da FAO e analista da Caixa, trabalha com BIM na Caixa Econômica Federal, né, Cadu? É isso, né? Por isso que você está comentando essa similaridade, né, do trabalho colaborativo. Eu acompanho um pouco o trabalho do Cadu, ele faz trabalhos colaborativos com algumas empresas que eu não posso falar o nome, e usando as estratégias de colaboração que a gente viu hoje, quer dizer, por isso que eu acredito que ele está falando sobre isso dessa forma, é isso, né, Cadu? Os desafios são muito parecidos e a forma como é tratado o aluno, eu vejo que eu posso colocar o meu colega de trabalho também. Eu tenho desnivelados, eu preciso ter capacitação, eu preciso saber fazer abordagem. A condição deles de trabalho em casa é distinta, uns têm conexão rápida, outros não têm, tem computador, não tem. Então, na própria empresa, essa realidade da universidade do aluno é o que eu enxergo nos meus colegas. É o mesmo tipo de identificação, é a mesma coisa, no fim, parece para mim, né? Desse ponto de vista, é muito parecido. É muito interessante isso, quer dizer, esse tipo de luta, de empenho, todas as palavras que o pessoal falou se aplicam também, né? E a Caixa Econômica é um motor, né, do país, ainda mais numa situação como essa, quer dizer, essa luta por infraestrutura digital, pelo jeito, é uma luta que é ampliada, ela não é só no setor da educação, mas ela passa pelos setores que são de base, né? E é impressionante, e é muito, muito, muito importante que você falou, né? Muito obrigado. Mais alguém, gente? Natália, quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu gostaria de parabenizar e agradecer esse compartilhamento de informações de vocês, né, do João e da professora Regina. E vocês realmente mostraram na prática, durante a live, como é que estimula a participação dos alunos, né? Como estimula a participação de todos nós durante o debate, né? Então, eu gostei muito e obrigada por responder a minha pergunta lá do início, como fazer esse estímulo. Valeu. Mais alguém quer dar uma declaração, pessoal? Não, eu só quero agradecer e dizer que foi muito bom para mim. Não, minha palavra... Opa, alguém está falando aí. Fala, Kelma. Depois fala o Renato. Não, rapidinho, só para dizer que agradecer demais, certo? Já tem 2 meses que eu estou dando aula remota e é um desafio, né? E para mim vai ser muito, muito bom que eu aprendi hoje aqui. Para agradecer aos dois. Obrigada, Kelma. Renato. Só para finalizar, eu acho importante, né, esse trabalho colaborativo, né, a troca de experiência, né, de saberes, né, que agora cada vez mais a gente vai ficar nessa conexão, nessa conectividade, né. Sim. Acho que tão cedo a sala de aula não vai voltar a ser o que era. Nós vamos ter que aprender, né? Gente, algumas pessoas falaram que não pegaram desde o começo, então só lembrando, quem quiser copiar no chat, esse link aqui é o link para a página da gente no YouTube. Então, tem todos os outros diálogos, inclusive de 2016. Então, amanhã ou depois de amanhã, por aí,
essa gravação toda está lá, tá? Então, quem quiser ver desde o começo, é só pegar e copiar esse link. Era o que eu queria lembrar, antes de ver se mais alguém tem alguma manifestação aí, e depois a gente dá as nossas despedidas. Mais alguém? Nem todo mundo falou. E aí? Eu não falei. Eita. Tudo bem? Mas eu estou sem vídeo, porque meu computador está sem câmera, tá? Então, eu entrei atrasada, porque eu tinha esquecido do horário, desculpa. Mas eu peguei os diagramas, peguei o final, mais ou menos a metade. Deu para ouvir? Deu para ouvir, muito obrigado. Mais alguém, pessoal? A gente pode deixar também esse PowerPoint, não sei como, disponível para as pessoas. Tá, a gente pode colocar um link no Facebook da escola, acho que é fácil de pegar. Tá. E também nos WhatsApps aí, o pessoal tem aqueles WhatsApps de grupos, Tá. acho que quase todo mundo deve ter o mesmo, e a gente põe, né, no Facebook da escola, pode ser um lugar, acho que mais fácil. Essa questão do YouTube, já falou. Na apresentação tem a tese do teu aluno, né, Regina? Tem sim. Legal. Muito bom. Okay. Legal. E o link dos slides, é isso que o José falou. Legal. Bom, então, gente, muito obrigada por ter estado conosco, né? Eu acho que essa foi uma experiência. Existia um desejo dos diálogos anteriores da gente proporcionar momentos mais dinâmicos e acho que a gente conseguiu, João. Não sei se a gente saiu da forma como que a gente queria, mas eu acho que a gente conseguiu, né? Sim, eu agradeço a ideia toda da professora Regina, ela chegou apresentando essa ideia de trazer a dinâmica que ela está acostumada a fazer no presencial aqui, e a gente fez, fora um erro que foi meu aqui, deu uma coisa de 100 ali, mas deu razoavelmente certo, né? Pelo menos os debates aconteceram, acho que se a gente tivesse em uma turma que todos já se conhecessem, a interação nos canais privados ia ser muito maior, é claro, mas mesmo assim, muitos de vocês se conhecem, mas eu acredito que eu conheço a maior parte de todo mundo, se não todo mundo, mas muitos não se conhecem, e eu acho que isso é uma prova de que não interessa quanto você tem um conhecimento prévio, as experiências são similares, as expectativas, as ansiedades também são, as dúvidas, e nós também temos dúvidas, nós também queremos saber se o que a gente estuda faz sentido, e o que vocês têm como problema também contribui para o que a gente precisa, né, faz parte do que a gente tem que aprender para poder ensinar de novo. Então, eu agradeço a professora Regina pela a ideia, que foi muito brilhante, em fazer essa metalinguagem, essa leitura de vamos fazer isso, que isso é aquilo, e tecnologicamente a gente consegue proporcionar, né? Acho que é um bom fechamento desse ciclo de apresentações que estão no canal lá da gente do YouTube. Bom, estamos sempre à disposição para conversar, para trocar ideia, e agradeço mesmo, foi muito bacana. A professora colocou o e-mail dela aqui, eu já coloquei lá em cima, mas coloco de novo. O link da página da gente está lá. Puxa, muito obrigado. Estamos aí à disposição para novos diálogos aí, quem sabe com outras pessoas, e quem sabe com a professora Regina de novo sobre outros temas, com algum de vocês aí. A gente vê que a gente tem, o que não falta é tema para a gente poder discutir, né, e trazer à luz aí para amplificar esse debate sobre BIM, sobre ensino, sobre tudo que é a realidade do mundo de projetar e de construir, né? Então, eu fico muito feliz, só tenho a agradecer aos colegas, não é? E a equipe também, a Natália que está aqui até essa hora, que trabalha com a gente, também me ajudando, e ao pessoal da escola também, da minha turma lá, né, que trabalha comigo. Então é isso, gente. Então, muito obrigado. É isso mesmo. Obrigada por tudo. Obrigada por estar até às 10 horas da noite com a gente. Vamos bater palma assim, né? Valeu. Igual surdo bate. Muito boa noite. Tchau, gente. Um prazer, viu? Até a próxima. Valeu. E até logo. Um abraço.
Tchau, tchau, João. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, boa noite. Boa noite.